Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Quinta dos Vinhos. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, muito importante, que eu conheci há pouco tempo. Um evento que a gente vai comentar desse evento um pouquinho mais tarde, mas eu gostaria que você se apresentasse para nós, Lua. Aquela câmera lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? É dia, é noite, é tarde aí pra vocês. É isso. Obrigada pelo convite. Fazia tempo que eu não vinha conversar, sabe? Sim, hoje vai ser uma noite muito interessante porque a gente vai conversar muito. Eu quero fazer várias perguntas, quero também que você conte para mim um pouquinho sobre você, como que você emergiu nesse mundo artístico. Se você quiser comentar um pouquinho já pra Eu gente. vou falar pra vocês abrir um vinho aí. Isso mesmo, pegue a sua taça de vinho e nos acompanhe Uhum. nessa noite maravilhosa. Melhora a experiência, um melhorador. Mundo artístico, Isso. linguagem, né? A gente Uhum. aprende a falar quando a Sim. gente é pequeno. E eu acho que em algum momento eu percebi que se eu cantasse, eu poderia ser mais ouvida até do que falando. Sim. E aí eu saquei isso. Fora que assim, gosto da experiência do palco, das luzes. Eu gosto desse movimento, assim, desde muito cedo. Ficava pequenininha, Sim. cantando e imaginando. E aí depois, quando eu me tornei uma profissional mesmo, subi nos palcos, né? E expressar através da voz é mais um mecanismo de comunicação. Eu Sim. falo que eu sou comunicadora, não sou artista. É o que eu gosto de falar também, que eu sou comunicador. É. E quanto tempo já que você está nesse ramo de arte, de cantar? Você falou desde criança, né? Mas profissional, assim, Lua. A profissionalização do meu trabalho veio em São Paulo. Foi em 2015 que eu fui para lá, né? Porque até então eu trabalhava normalmente com outras coisas e cantava, e compunha e me apresentava. Mas em São Paulo foi o principal meio de rentabilizar e de me sustentar. E aí também tive contatos com projetos, com pessoas, com artistas, né, que vivem disso há muito tempo. Eu lembro que a Apucarana não me dava esse cenário de que eu poderia viver de arte e cultura. São Paulo me deu. Você então nasceu em Apucarana. Nasci em Apucarana. Aí você vai para São Paulo com quantos anos? Eu 17? tava com 19 para 19 para 20. 20? É. E lá você trilhou esse caminho mais de conseguir vamos dizer assim, uma verba, um lucro com o seu próprio trabalho, né? Construir seu currículo. E veio lá, eu tive muito essa experiência dos editais de Sim, cultura. aham. Porque aqui não tem, inclusive os editais estão chegando agora pra gente, né? Sim. Pucarana, Arapongas, está chegando tudo agora. E São Paulo já se vivia essa cultura de um edital, de projetos com fomento público. Então era realmente possível, né? E daí eu não fui com essa intenção. Tem muita gente que vai para São Paulo porque quer explorar a carreira artística. Não, eu Sim. fui por outros motivos, motivos pessoais. E lá eu não acreditei que eu ia ter chance. E E você foi tive, conquistando e. tive. Sim, muito legal. Eu morei em Curitiba, eu tinha uma vontade muito grande de me mudar para São Paulo, realmente para viver isso, esse do artístico, porque aqui no interior, como eu estava te falando, as pessoas às vezes não entendem que a arte ela existe de várias técnicas, de várias versões, de vários modelos, cores e tamanhos, e as pessoas aqui têm a mente muito fechada pra cultura, né? Porque elas têm aquela cabeça, eu gosto só desse estilo musical e desse. São dois. Não existe o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Tipo assim, no meu ponto de vista, não sei se no seu é assim também. Apesar de Apucarana, vou falar de Apucarana, que eu não Aham, conheço. sim. Em Arapongas, mas em Apucarana, por exemplo, tem diversas expressões, diversos grupos. Mas o que que aconteceu sempre? Um preconceito danado com Sim, qualquer tipo de expressão que fugisse à regra do mercado. E não tinha fomento. Então, esses artistas, eles ficam nos seus bairros, nos seus pequenos projetos, sem expressão, sem condição. Então, como que alguém vai ter oportunidade de experimentar uma outra coisa, sendo que aquilo não tem condição de ir para o mundo, sabe? sim, sim. Então, acho que é muito dessa coisa do poder público, viu? Uhum, Né? De uma sim. falta de valorização e reconhecimento
das gestões desses municípios do que existe ali, porque cultura tem em tudo quanto é lugar. Sim. E é diversa, Sim, viu? Por mais que se exatamente. tente massificar o pensamento, existe a diversidade, então tá ali. O que Sim. falta é a gente ver. E como que a gente vê? Quando esses grupos, movimentos, artistas têm estrutura para poder realizar seus trabalhos, Exatamente, né? tem um espaço. Você falou disso, eu até lembrei quando eu voltei, morava em Curitiba, eu voltei para Pongas, e lá, Curitiba consumia muita cultura. Foi lá que eu aprendi muitas coisas. Curitiba tem um cenário Tem, muito mais. bom. É muito forte lá. Muito, muito forte. É capital, né? Eu acredito que a movimentação seja maior mesmo. Não que aqui na cidade não seja. Hoje ela está sendo, ela está se destacando, a gente está conhecendo mais artistas. Eu treinei a minha equipe para a gente fazer o audiovisual, agora a gente tem um coletivo também. Massa. E para começar então a segunda pergunta, a gente já começou, na verdade. A segunda Sempre pergunta. começando. A segunda pergunta, se a lua fosse um vinho, qual ela seria e por quê? Eu seria o vinho que a gente está tomando agora. E Nossa. não é porque ele é o melhor vinho, mas é porque é o vinho que nós temos agora e ele é bom, tá? Sim. Há muito. A gente estava até conversando antes nos bastidores, né? Que Ludo estava falando dos planejamentos de, né, meses, daqui meses já tem evento, estaremos Sim. presentes, estarei presente inclusive nos eventos. Eu sou muito do agora. Sim. Eu sou muito de olhar para o lado e ver o que eu posso fazer agora, e isso vai. E quando eu encontro essa possibilidade de apreciação do que eu tenho agora, isso para mim é tudo, sabe? Então seria este vinho. Arrasou na pergunta, na Na resposta. pergunta também, arrasou. Gente, é isso. Eu já tomei um pouquinho de vinho, vocês vão me falando torto mesmo. Pergunta, resposta, resposta, pergunta. Exatamente, porque hoje a gente que é independente, nossa vida é muito corrida. E hoje foi um dia extremamente corrido. Eu trabalhei, tive reunião, aí agora estamos aqui, nesse momento maravilhoso, compartilhando essa taça de vinho. E assim, Lua, você acabou de fazer um lançamento de uma música que inclusive eu escutei, eu adorei bastante. E conta um pouquinho pra gente dessa música, onde a gente pode ouvir ela. De Agnes. Isso. A Agnes é um advento pessoal, artístico e social. Ela não é uma canção só, né? Ela é um projeto, inclusive financiado por políticas públicas de Apucarana, né? Está sendo viabilizado pela Lei Aldir Blanc, de 2024. Mentira, pela Paulo Gustavo, tá? Que é a produção de audiovisual. Porque eu lancei o som e vem por aí o videoclipe. A gente tá trabalhando Sim, aham, num lugar bem documental, assim, sabe? sei. Não tem, o cenário é a vida, Sim, foram as experiências da equipe, e a minha experiência dentro desse fazer de Agnes, Agnes contra o mundo. E eu lembro que você, eu não sei se você me perguntou, mas você me perguntou se a Agnes era alguém. alguém, personagem, isso. Então, a Agnes, ela é três coisas, né? A letra dela é de Lelo de Sarno, tá? Ele me manda esse texto e eu faço o ajuste de melodia e de letra. Mas o texto é dele. Sim, Lelo de Sarno é um compositor lá de São Paulo, maravilhoso. Nunca fiz uma música com ele. Foi uma coisa meio do WhatsApp, ele me mandou a letra e aquilo bateu. sim, E ele fez essa letra porque a Agnes, que é uma modelo internacional, mulher trans maravilhosa, amiga dele, a Gnusa no Instagram, vão lá ver. vou seguir depois. E ela esteve na casa dele numa época e ela estava triste, estava mal, por conta dos enfrentamentos, né? Que um corpo de mulher trans no mundo enfrenta. Sim, E aí eu lembro que, eu até me arrepio falar, ele mandou assim, eu queria que a minha amiga ficasse feliz. Então eu fiz uma homenagem, queria falar do nome dela, queria falar da força feminina, das mulheres trans. E ele me mandou nesse contexto, assim, de que eu quero alegrar uma pessoa que eu amo. que perfeito isso, gente.
Que, olha, eu me arrepiei também. Eu tô arrepiando até Sim, agora. É é muito verdade, viu, né, Lelo? Se lindo. o Lelo ver, ele pode confirmar essa informação. Nossa, parabéns pela atitude, porque E realmente. daí Agnes, aí ele muito inteligente, um compositor que constrói as letras de um nível de história e de conhecimento muito grande, o Lelo. Ele é uma Barça humana. Ele trouxe a história de Santa Inês, que é uma santa do catolicismo, né? E Agnes também, né? Agnese, daí ela virou Inês, né? Quando tem a coisa da linguagem, né? Sim. Dentro da Igreja Católica. E é a história de uma menina de 13 anos, que ela foi decapitada, perseguida, né? Em 304 antes de Cristo. E ela foi considerada bruxa, muito pequena. Foi prometida a Fúvio, que era um imperador, se eu não me engano, da época, recusou casar com ele. E ela tinha muita força de reza. A história dela fala que a reza dela libertou ela de todas as tentativas de matarem ela. E aí ele pega Santa Inês para começar essa história, né? Que é o Sim. começo da música. Então Agnes é Agnusa, Agnes é Santa Inês. E aí esse terceiro momento de Agnes, tá tudo em uma canção, viu? Esse terceiro momento de Agnes é quando o Agnes ela incorpora todas as mulheres, sabe? Aí ele traz alguns nomes, mas na verdade a Agnes está falando de todas as mulheres do mundo, né? E essa dificuldade que a gente tem de se locomover por isso contra o mundo, né? No Sim. mundo Aham. sendo mulher ou Sim. carregando o que é feminino no corpo. Sim. Então ela é a Agnes, ela é Santa Inês e elas somos todas nós. Inclusive é essa definição, né? Um dia fomos todas e um dia ainda seremos Agnes. Então ela fala de uma coisa bem maior. Ela se desdobra e ela se agiganta para falar das mulheres no mundo. É um musicão, gente. Vai lá no Spotify ouvir. Gente, é uma Tá pegada, fresquinha. é uma coisa também que eu quero perguntar, porque essa música é muito boa. E esse conceito dela, eu senti uma vibe mais puxada para o norte do país, uma coisa, uma pegada mais, como que é o gênero? Maracatu. Isso, O maracatu ele é uma intervenção dentro da música, né? sim, E com certeza, quando o maracatu toca, a gente vai pra cima do sim, país, no mapa, aham, né? Porque o isso, maracatu é do Recife, é de Olinda, isso, né? Só que ela não é só o norte, é isso também. Nessa construção, a gente pensa lá em Santa Inês, a gente trazer um contexto medieval, sim, né? Aí no refrão ela vai para um metal, né? E sim, tinha que ser o metal, porque tem a força daquilo, né? aham, Inclusive foi um dos companheiros de trabalho que desmistificou esse refrão como uma metaleira. Eu fui definindo, né? Falando o que eu pensava, e daí um dia ele mandou uma guia. E o pessoal ficou assim, é sério que é um metal o refrão? E aí depois vai lá pro maracatu, eu falei, sim, sobre. Então, assim, ela não tem uma expressão, né? uhum, Dentro do texto, o que é muito característica minha, dentro do texto ela vai tomando a forma musical e instrumental que eu acho que vai funcionar. sim, Né? E daí tendo parceiros e pessoas que trabalharam comigo que conseguiram desvendar aquilo que eu estava dizendo que era, a uhum, gente chega a um resultado final que eu particularmente acho maravilhoso. sim, Consegui, assim, chegou, era isso. Tinha muito medo, assim, falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? A música tá pronta, mas a gente vai gravar ela, né? A gente vai fazer um videoclipe, a gente vai inserir outras linguagens aí. Será que essas outras linguagens eu vou conseguir? E eu consegui através das parcerias, né? sim. Das pessoas que trabalham, né? E trabalharam comigo no projeto Agnes Contra. Eu acho toda essa construção, quando a gente fala de construção de música, é sentimento que rola por dentro, né? Quando eu tava trabalhando nas minhas músicas, eu senti toda essa emoção que você tá falando também, porque é um processo lindo e no final você não acredita no que você foi capaz de produzir. É assim com você também? Sim, muito. E ainda mais num lugar de mulher, viu? Uhum, Porque eu senti isso. Eu tive uma equipe mista trabalhando comigo, mas majoritariamente masculina, tá? E eu tive questões com essa equipe, uhum, sabe? sei, No sentido de que às vezes nós mulheres a gente não se nomeia, né? sim,
produtora cultural, artista, tudo que a gente faz, né? Não só isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de dar nome, a gente não se entende como. E isso parte não de uma baixa estima, mas de que não se reconhece o que mulher faz no mundo mesmo, né? Então, pra gente, dentro da gente, com esse mundo que não nos reconhece, dizer, não, eu sou e eu faço, é muito desafiador. E Agnes foi isso, dentro do próprio projeto. Eu tive, inclusive, uma questão, ó, gente, fica aqui entre nós. Tive uma questão com um dos profissionais, né? A gente cindiu no meio da produção de Agnes, porque foi uma coisa assim, eu já pensei como vai ser, ele dizia. Eu falei, não, eu sei como vai ser. Sim. E não de um lugar de arrogância, tá? De um lugar assim, também com medo de, meu Deus, será que eu vou conseguir produzir o meu som? Mas eu sei dentro de mim o que é para ser feito, né? E eu preciso ser ouvida. Esta música é minha, sabe? Então tem esse enfrentamento, além de uma insegurança que vem, né, que a gente partilha aqui, mas vem desse lugar também de gênero, sabia? Sim. Achei isso muito louco, né? Que mesmo falando sobre o assunto, isso acontecer dentro de Agnes, para mim foi muito simbólico. E foi muito bom você ter batido seu pé e Bati, falado, fui chamada de radical. é o seu projeto, a sua música. Sabe aquela coisa que o pessoal fala de doutrina de gênero? Sim. Sendo que a gente sabe que não é doutrina, que é, na verdade, a gente entender os outros corpos no mundo e respeitá-los, né? No que são. Fui chamada de doutrinadora, assim. Sabe? Sim. Você tá doutrinando. E tô mesmo. E eu acho bom você ter esse lugar, você bater de frente mesmo, porque é isso. A gente precisa de pessoas assim. E você é uma pessoa que inspira outras pessoas, você sabe, né? O que você está construindo, que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta a falar da Agnes. Sim. É sobre isso mesmo que a gente acabou de falar, sobre mulher à frente. Conta pra gente desse movimento, como aconteceu, é potente, tá ganhando muito espaço e é isso. Tudo se entrelaça, tá? Porque eu sou um ser humano vivo e porque eu sou muito, na minha obra, eu sou muito não, eu sou honesta, né? Então eu não conto histórias mirabolantes acerca de qualquer outra coisa, eu tô vivenciando aquilo que eu tô cantando, que eu tô colocando no mundo. A frente, ela nasceu de um grupo de maracatu. Você entendeu? Sim. Era um grupo na cidade de Apucarana que ele começou essas atividades que acontecia no Banks, no Lagoão, quem é de Apucarana vai saber, em 2022, virada ali para 2023. Eu tava com meu menino, meu filho pequeno, eu ia para os ensaios de maracatu com ele no colo, assim. Sim. E aí nunca tinha tido contato com a cultura maracatu e tava tendo umas oficinas de maracatu na cidade. E aí a gente foi para lá, teve enfrentamento nesse maracatu, teve misoginia, teve machismo, e eu lá, com o neném no colo, dando de dedo na cara das pessoas, falando isso aqui não tá certo, né? E daí desse grupo de maracatu, foi bem ali no Lagoão, que um dia a gente se reuniu, eu e mais alguns representantes de movimentos, artistas da cidade. Em 2023 a gente falou, a gente precisa criar uma frente de cultura, onde a gente se organize junto e a gente, na época, a gente nem imaginava o que poderia ser feito. Eu tenho certeza que todo mundo que estava ali não tinha noção. Nem eu tinha tanta noção assim. Mas a gente sentia essa necessidade de se juntar. E daí a gente criou a frente. Ali eu lembro que a gente fez um papelzinho, todo mundo escreveu a frente com a letra, com a tipografia que entendia. E eu tenho até foto desse papel. Depois manda pra mim colocar pro pessoal ver. Mandou sim. E daí, mas foi um grupo bem pequeno, assim. No começo, acho que tinham 7, 6 pessoas, sabe? E aí a coisa ficou amortecida um pouco por 2023. Porque o pensamento coletivo, ele não acontece com facilidade. Né? A sociedade, ela individualiza a gente. A internet deixa a gente solitário. Muitas vezes a gente acha que é mérito, que a gente conquista e é tudo por nós, só eu comigo mesma, eu preciso vencer esse sistema. Então o sistema não permite muito assim que os coletivos, eu acredito que à frente aconteceu isso, que os coletivos aconteçam
com tanta facilidade. Pensamento coletivo é algo que você cultiva, que você descobre, e é um jeito de viver no mundo, né, que você adquire. E acho que nem eu lá, sendo bem sincera, eu lá no começo da frente eu tinha incorporado tanto esse pensamento coletivo. Aí todo mundo da fundação desistiu da ideia, aparentemente assim, e eu fiquei encucada com aquilo. Eu falei, mano, é isso que a gente precisa. Tá, não deu certo de conduzir com o grupo inicial, mas a gente sabe que precisa de uma frente de cultura. Sim. E aí eu fui me movimentando, de 2023 até 2024, e aí no meio de 2024 a gente encorpa. A frente ganha um peso por causa dos editais. Sim, A Secretaria de Cultura, a gestão na época lá de Apucarana não estava oferecendo apoio, não estava oferecendo informação. Eu lembro, desculpa te Não, cortar, não tá mas cortando. acho que é uma coisa para mim não esquecer de falar. Sobre o edital do Paulo Gustavo em Apucarana. Porque eu tenho amigos que moram lá. Que vergonha, gente. Foi esse edital que Que produz vergonha. Agnes, tá? Aham, Foi esse edital. sim, E foi essa primeira luta, assim, eu acho. Uma sim, das primeiras lutas no território. Que teve uma questão com a gestão e se atrasou o pagamento de um jeito inadmissível. E tinha uma denúncia, hein? Ó, é denúncia mesmo, sim, porque a gestão tratou da situação de forma com intenções políticas, acusou uma agente cultural que era candidata a vereadora na época, de que era porque ela fez uma denúncia que o dinheiro não estava vindo pra gente, os projetos já selecionados, tudo. E eu percebi, sabia o que estava acontecendo, e eu comecei a engajar a galera na parada. Falei, ó, o negócio é vamos assim, assim, checar assado. isso. Não é culpa dessa agente cultural que Sim, também precisa receber o seu dinheiro. sim, Isso é jogo político. Eleições está chegando aí, cara. A galera tá jogando com o nosso dinheiro. E isso tá errado, sim, né? E daí a gente começou uma mobilização, a gente começou a encorpar bastante. O grupo encheu. E aí eu comecei a conhecer gente que estava entendendo, gente que estava na mesma ideia, gente que comunga do pensamento coletivo. sim. E aí a frente começou um movimento muito bonito, foi 2024. E aí 2025 a gente já começa a realizar coisas através do coletivo, já bem encorpado. Tá muito grande, muito forte. Isso, e daí a gente trava a batalha que for necessária lá para que os nossos direitos culturais sejam garantidos, certo? E Certo. é sobre. Sim, E é sobre. Além da saúde mental que é você estar em coletivo. sim, é. Eu tenho um e eu sei como é. Foda, né? O legal do meu coletivo é que a gente éramos amigos que começou a trabalhar juntos, se conhecer, se identificar por arte, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer um filme, vamos tirar foto e assim a gente foi surgindo. E o legal do À Frente é que ele não visa só Apucarana, né? É toda a região vizinha. Quem tem. Eu acho que vocês estão dispostos a quem abraçar à frente tem uma oportunidade, porque são artistas que realmente estão precisando de voz e vocês estão trazendo essa voz para os artistas. Sem dúvida. Arapongas, Marilândia tem gente encorpada. Então tá todo mundo convidado a estar perto da frente, das redes sociais da frente. A gente faz um trabalho de informação popular, Sim, de acesso a edital, mais voltado para Apucarana, essa coisa de edital, mas na verdade o conteúdo do que a gente traz é sobre luta popular voltada para arte e cultura. Então todo mundo convidado sim, pode participar de reunião. Reuniões são abertas, gerais. Tem evento para acontecer aí. Será que eu já falo? No mês que vem a gente pode vai. falar. Já vou lançar a braba Isso então. aí, ó. No mês que vem a gente vai produzir um evento no território que chama Frente em Transformação, que vai ser uma série de oficinas de formação, tá? Roda de conversa sobre direitos culturais. A gente vai promover um dia lá em Apucarana, que a gente vai conseguir tocar em vários assuntos que são pertinentes não só para a galera de Apucarana, como elaboração de projeto, né? Uma oficina que a gente vai fazer o estudo dos 5 elementos do hip hop. Se você quiser, eu posso agregar alguma coisa com marketing Com e certeza. portfólio. Isso, Porque eu tenho isso. experiência muito Inclusive, grande nisso. eu vou ministrar, a gente pode já fazer essa Aí, parceria. ó. Porque eu ia ministrar essa parte de portfólio Sim. dentro da oficina, né? Portfólio é um material visual que você coloca ali a sua trajetória enquanto artista, agente cultural, né? Com links, elementos que comprovem as atividades que você fez e o portfólio ele é essencial para a escrita de editais, né? Para você submeter um projeto. O portfólio é o começo de tudo. Se você não tem, você não consegue adentrar a esses editais
E é bom também você ter como artista, vou fazer um show. Aí você apresenta o seu portfólio, com, porque também funciona dessa forma, né? É como se fosse um É o currículo. currículo do artista. É, do artista, né? Que tem imagens, fotos, né? Pequenos textos explicativos acerca da trajetória, da sua trajetória. Então é isso. Ah, e o evento vai ser em julho, tá? A gente já tem data, é dia Sim. 19 de julho. Dia 19 de julho. Vai acontecer lá na Praça Céu, em Apucarana. E vocês vão receber muito mais informações aí no decorrer, por isso, @afrente.e. E fiquem conectados aí com esse evento importante. Eu já aproveito e passo o seu também, Lua. O meu é @LuaCristinaCristal. Sigam o meu também, @EduardoPetenassi, e acompanhem lá todos os projetos que estão saindo. Estamos com a Quinta dos Vinhos, Radar Alternativo, vamos voltar com Alienados e Estação Alternativa também, que são os quadros que eu tenho aqui no podcast. Ai, que legal. E você como mulher, como que você descreveria a cultura aqui na nossa região? Vamos falar aqui no interior do Paraná, comparado a São Paulo, que você morava, por exemplo. Eu estive hoje, no dia que a gente está gravando, que é sexta-feira, dia 6, né? Isso. Eu estive na Conferência da Mulher, que aconteceu em Apucarana. Foram 9 anos sem conferências da mulher, tá? Por conta dos governos aí que estavam governando e não queriam a discussão da pauta. Sim. Por causa do machismo, né? E aí, de repente, a gente tem uma conferência lá pro Apucarana, e eu tô falando isso porque lá eu recebi a informação na palestra magna que teve com a Tânia Taiti, e ela falou que o Paraná, ele tá numa escala de Brasil, de mais violento com relação a coisa de gênero, ele tá no 3º lugar. Então você pensa, nós temos um Brasil inteiro, com vários estados, e o Brasil ocupa o 3º lugar de estado mais violento para as mulheres. Então, assim... Pesado. Não é fácil, né? E a gente sabe que não é. A violência, ela vem de diversas formas. Eu estava até conversando com as meninas aqui antes, falo dos bastidores mesmo, Pode falar. que esses espaços políticos que eu tenho adentrado, eu tenho observado e sentido uma violência que eu não sabia que existia na política, né? Sabia que existia em outros lugares. Sim. Mas todo lugar que você adentra, você encontra gente que não quer saber da sua opinião. E quando você dá a sua opinião, questiona a sua opinião. Sim. Demasiadamente. Não é um questionamento que você faz dentro de um debate democrático comum acerca daquilo. Quando você tem um corpo feminino, você tem que provar, né, 3 vezes mais do que um corpo masculino mais ou menos falaria, eles já acatariam, né, as coisas, né? E a gente não, a gente tem que estar ali se provando o tempo todo. E outra coisa muito importante é a saúde mental das mulheres. Eu sofro hoje muito com as questões políticas, com as questões da minha vida pessoal, com as violências que eu já sofri, e é muito difícil você estar no mundo afetada desse jeito, tá? Então a gente é muito afetada pela violência de gênero, cara. É isso que eu tô dizendo. E a gente sofre muito em lugares pessoais, em lugares públicos. Sim. E é um eterno combate. Eu tava conversando, inclusive, vou mencionar ela aqui, que ela é daqui de Arapongas, a Gisele, que está na frente do Causa, que é um movimento aqui, né, de arte urbana. E a gente tava conversando esses dias, ela falou, nossa, parece que a gente não pode sair da posição de luta. E é verdade, a gente não pode descansar, Du. A gente não pode relaxar porque tem alguém ali que tá pronta para te atacar. E muitas vezes tem a ver com a questão de gênero. Com o fato de ser mulher no mundo. E Lua, você não tem medo? Eu acho que você convive com isso. De encarar e de levantar e de mostrar voz. Eu sei que, tipo assim, você é uma mulher forte mas eu só queria saber, entender mais ou menos Muito como medo. que é a sua cabeça. Muito Porque medo. eu acho que você deve receber várias ameaças, não sei. Elas vêm de maneira sutil, Sutil isso. né? Assim, até então eu não identifiquei uma perseguição política, por exemplo, que fosse tão inquestionável, assim, tipo, Sim, isso é perseguição. Mas vem de maneira muito sutil,
E a gente que já vem maltratado das experiências pessoais e outras coisas, e isso toca em lugares muito perturbadores, viu, Du? Eu tenho medo, sim. Eu descobri o medo recentemente. E foi mais no lugar pessoal do que até no lugar político. Muito medo. Só que eu não consigo não me colocar. Parece que não é uma opção pra mim. Sim. Tipo assim, eu acho que medo todo mundo tem, uma coisa Sim. que é humana a gente É ter medo, natural, né? né? Eu sobreponho esse medo. Eu sofro ele, sim, nos meus lugares, mas eu não consigo. Não tem como você não se colocar. Você sabe de uma situação, você tem uma visão acerca. E as coisas podem melhorar. Não só para você, mas para as pessoas que estão em volta, se as pessoas Sim. compreenderem isso. Então a gente vai falar assim, sabe? Então, assim, eu morreria de medo agindo, Sim. sabe? Meio que por aí. Entendeu? Então, não tem como a gente ignorar que a sociedade ela é uma máquina de moer gente, que o capitalismo é terrível e está estruturado no capitalismo o machismo, a misoginia, Homofobia. LGBTfobia, tudo. Então não tem como a gente fechar o olho para isso e achar que a gente está vivendo o mundo dos ursinhos. Teletubbies. Seria mentira, assim, se eu falasse, ai, tô com medo, acho melhor não falar, Sim. sabe? Não pode, mano. Tem que se colocar, não, né? Nos limites ali da saúde mental. É importante a gente ficar vivo, mas é muito importante que a gente se coloque. Na política, a gente fala muito que se você não ocupar, alguém vai. E geralmente quem vai é quem tem mais condição que você. Sim. Então a gente precisa ocupar, fazer um esforcinho ali para estar ocupando os debates, as ideias, os podcasts, as frentes populares, os coletivos. A gente precisa, nós mulheres, nós LGBTs, nós mulheres, povos negros, povos indígenas. É muito mais difícil para a gente estar lá, mas é muito necessário que a gente esteja. Muito, apesar do medo. E é isso, a gente tem que se comunicar, não adianta você ter uma ideia legal e guardar pra você. Tem que lutar, mostrar por que que você veio pro mundo. Eu mesmo vim pro mundo pra deixar a minha marca, o meu nome. O legado, O né? meu legado, exatamente. Ser um pouquinho da história dessa cidade, trazer essa cultura viva e transformar a vida de outras pessoas. Porque o mundo hoje é tão cinza, né, Lua? As pessoas sempre muito tristes e a cultura leva cor para as pessoas. A arte transforma. Sim, Realidades, assim. Eu falo, a música me segurou muito a vida inteira. Muita coisa aconteceu. Mas a música era algo que me norteava, assim, sim. sabe? E, consequentemente, dava norte para outras pessoas também. Certo. E Lua, como que funciona o seu processo criativo? Voltando a falar de música, como que funciona? Ai, hoje eu tô inspirada para escrever uma música. Eu acendo, Ou vem assim, eu ó. acendo um cigarro. Não, mas não fumem, viu, gente? É muito difícil parar de fumar, credo. É. Nossa. Eu só tô fumando quando chega sexta, sábado e domingo. Ó, isso é legal, já é uma Aí eu redução de parei danos. de fumar durante a semana. Inclusive eu pedi um cigarro seu também, né? Não, mas o processo criativo, como tudo que faço, é natural e orgânico. Se eu tiver que ficar pensando muito naquela estrofe, naquela frase, eu já largo mão. Entendeu? Sim. Ai, que palavra que eu. Não. É tipo assim, ai, tem essa palavra, eu quero outra. Pum, veio outra. Ah, então beleza, eu uso. Eu não sou de ficar debruçada, fazendo métrica. Não, vem alguma coisa e a coisa vem fluida. Geralmente, escrevendo, né? Escrevo. Escrevo antes de cantar e antes de compor. Sim. A verdade, a primeira linguagem artística que eu encontro é poesia. Meu processo também é assim. Primeiro eu escrevo, depois eu penso na melodia, depois eu penso como vai ser. Na verdade, eu não entendo muito de melodia, mas eu escrevo a letra e imagino alguma coisa. E começo a criar ali com um artista, com um músico que tá comigo, e as coisas vai fluindo. A melodia, tem coisa que eu já fiz a partir da melodia. Colocar letra em melodia, tanto das minhas canções ou como melodia de outras pessoas. Mas a escrita sempre foi o início de tudo. A letra, né? A ideia, né? E esse processo criativo, ele foi muito afetado, assim, para mim nos últimos tempos, sabia? Vou até já lançar essa. Num desabafo mesmo, assim. Eu acho que eu era muito mais criativa antigamente, sabia? Eu também acho que tô perdendo essa essência. Não Por que sei. será?
é tanta luta, Eu acho, eu amigo. acho que é muita porrada, né, É amiga? muita porrada. Porque nós artistas levamos bastante. E a coisa, tem uma poetisa lá de Curitiba que eu amo, que é minha amiga, Morgana. Beijos, Morgana, te amo. Que uma vez ela me falou que nós somos um canal, nós, né? Vamos pensar nos poetas, nas poetisas, né? Nós somos um canal que a gente recebe. Não é nosso, assim. Parece que a coisa vem, né? Vem fluida, como se fosse uma cachoeira, sabe? Então, esse processo aí que eu não tenho muito tempo, sabe? Parece que às vezes você trava, você para de escrever, você para de cantar, sabe? Nesses debates políticos todos aí que eu tô fazendo, a política tem inundado a minha vida. E cantar é algo que me regula muito num lugar pessoal. E aí, às vezes, eu me percebo, nossa, faz tempo que eu não canto. E aí, às vezes, tô tão mal que eu não quero cantar. Aí minha companheira fica assim, vamos ensaiar? E eu não consigo. É foda, eu acho que essa coisa da é crise. Sim, eu tô na É mesma crise. crise, eu tenho que editar uns vídeos lá do evento, só que me deu um bloqueio. Tipo assim, já tô saturado, mas eu preciso entregar os meus conteúdos. Mas é uma coisa que, tipo assim, aquele encanto vai se perdendo, aí depois você volta com a mesma energia, depois, não sei o que lá, murcha de novo, aí volta com a mesma energia. E, tipo assim, eu tô meio que nessa fase também, sabe? Eu acho que as pessoas passam por isso mesmo. É um processo, né? Agnes, curiosidade, né? Nunca dita. Mas vou dizer melhor sobre como foi todo o processo de Agnes no evento lá em Apucarana, que vai acontecer neste mês, dia 28. Inclusive, convidadíssimo. Vou estar lá. Vocês também estão todas convidados, convidadas, convidades. Eu vou falar sobre a produção cultural de Agnes. Como que foi esse processo? Como foi Sim, mobilizar a aham. equipe? Como foi pensar os objetivos? Como a gente chegou nesses objetivos? Como não chegou em alguns objetivos? E talvez, ó, uma prévia do videoclipe vai rolar. Nossa, que tudo, eu já tô ansioso já. Vai ser lá no Cine Fênix, né? No Cine Teatro Fênix, às 19 horas, dia 28 de junho. Esse mês eu já devia ter começado a divulgar. E já tô começando. Vamos divulgar em peso. Então, mas uma curiosidade de Agnes, eu travei. Teve um momento ali de Agnes, depois da gravação final, que eu travei. Não sabia o que era, o que estava acontecendo, se era uma autossabotagem, sabe? Se era procrastinação. Eu simplesmente. E eu fiquei brava de ter travado. Eu precisava dar seguimento. Eu atrasei todo o projeto, gente? Tá? Vou contar isso também. Atrasei o projeto, a gente está agora contra o tempo, a gente tem limite, né, de execução do projeto, porque eu travei em lugares muito pessoais, assim. E eu não destravei exatamente neste momento, mas quando eu entendi que eu precisava travar, aí um pouquinho depois eu destravei, Sim, sabe? sei. Eu preciso. Alguma coisa precisa limpar, alguém precisa sair, alguém precisa chegar, Sim. sabe? Alguma coisa em mim precisa se reestruturar para eu voltar. E aí você tem que ser bravo, porque o mundo lá fora tá dizendo pra você, vai, faz. Vai, faz, produz, 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 produz. Aí você tem que falar, não, pera. O mundo inteiro rosnando e Aí cobrando. você rosna pro mundo e fala, não, eu vou Sim, ficar travada. E o dia que eu fiz isso foi o começo de sim, sair do travamento. sim. Tô assim com o meu documentário. Ah lá. Ah lá, Já artistas. gravamos tudo, só que eu tô com um bloqueio da edição agora. Mas eu preciso, porque tem prazo, né? Preciso correr com isso pra começar a divulgar. Eu já divulguei algumas vezes, mas eu tô travadão, assim. Gravei cenas lindas, entrevistas maravilhosas. Fiz a minha entrevista no sábado passado me arrastando, porque eu não queria fazer. Ah lá. Talvez eu vou ter que refazer de novo, mas é o processo, então acho que todo artista deve ter um pouco disso também. Eu acho que a nossa profissão, neste mundo cão, ela, ela se fortalece quando a gente respeita o nosso próprio tempo. Eu sei que não dá o tempo todo para Sim, respeitar, mas a gente precisa entender que a gente não faz tapuer. Com todo respeito a quem faz tapuer, tapueres são importantes. sim. Mas não é pastel. Eu tenho uma poesia que fala que poesia não é pastel, não é mercadoria.
Sim. Só que a gente vive disso, né? Agora com os editais a gente fala de produtos culturais. E, na verdade, isso é a nossa vida, é o nosso sangue, é a nossa história, os nossos traumas, os nossos desejos, as nossas leituras de mundo. E isso está num tempo que não é o tempo cronológico, não é o calendário gregoriano imposto, sabe? Eu não quero abraçar minha mãe no Dia das Mães. Eu quero abraçar minha mãe outro dia, que eu vou me sentir mais aberta, Melhor, né? mais disposta. Uhum. Um dia que ela precise eu posso responder. Entendeu? É meio que Sim. por aí, assim. Uhum. Entendi. Rosna também. Não vou. Vamos falar hoje de coisa boa também, que é o meu patrocinador Dom da Passada. Que ele Ale. está com descontos exclusivos para quem acompanha aqui o canal. Quem é inscrito tem mais desconto ainda. Ai, já tô inscrita. Sim. Tenho desconto. Tem. Ele vende camisas de times, roupas alternativas. Tem bastante, uma variedade bem grande lá na loja dele, que fica aqui no Bandeirantes. Legal. Depois eu vou deixar o endereço, vou deixar o arroba aqui da loja. E é isso, vamos divulgando o trabalho dos nossos amigos também. É muito importante, Parceiros, né? Parceria. que sabem a importância. Muito Exatamente. obrigada por esta oportunidade. De nada. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu quero deixar aberto para você agora. Não sei, e aí? Vocês querem ouvir mais alguma coisa? Eu quero, eu tô aqui empolgado. Vamos lá, faz uma pergunta que você achou que você não deveria fazer. Uma pergunta que eu não deveria fazer. Olha lá, doida. Eu acho que. Deixa eu pensar, porque eu sou muito bom de perguntas, gente. Então. É, O que mais te chateia dentro desse contexto político que você nunca contou pra ninguém? Meu Deus, a melhor pergunta! Eu falei que eu sou divertido. Aqui só tem novidade, pessoal. Ai. O que mais me chateia nesse mundo político? O que me chateia muito é travar diálogo com pessoas que eu sei que não estão interessadas em entender do que eu tô falando. Mas a gente precisa conversar, né? Às vezes um gestor, uma gestora, às vezes um companheiro, uma companheira de luta, né? Que devia estar do nosso lado, aliado, aliada, devia estar junto. E daí, assim, com os gestores e com as gestoras eu faço porque tem que fazer o diálogo mesmo. São eles que estão lá, eles que mandam, a gente tem que dialogar. Mas eu já abandonei muito aliado, assim, possível aliado. Sim. Possível aliado, eu abandonei, amigo. Porque assim, eu venho de uma mesma condição, assim, né? Que eu poderia pensar, isso aqui não vai dar em nada. E muitas vezes não deu, mas eu tava lá tentando, Sim. sabe? E daí fica convencendo o amiguinho. Eu super te entendo. Às Cara. vezes é melhor acabar mesmo, porque não vai pra frente. E o tempo é esse. A gente tem que virar. A gente até tem que brinca na rodar. frente, piadinha interna. Sim. Muitas coisas hoje. Spoiler. A gente fala, não quer vir pra frente, fica pra trás. Fica pra trás, exatamente. Entendeu? Sim. É só. E ó, não olhe pra Não olhe trás. pra trás. Entendeu? Ficou pra trás, ficou. Exatamente. Entendeu? Se tiver um sonho, alguma coisa assim, com a pessoa, com a coisa, é só um sonho, entendeu? Não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Então isso me dá uma chateada. E tem outra coisa que me chateia, falando dessas pessoas que poderiam ser aliados, aliadas, homens que quando me veem numa posição de liderança, passam imediatamente a se esforçarem ininterruptamente a acabarem com a minha raça. Eles contam histórias do passado, eles falam que eu aquilo, que eu não sei o quê, e existe um movimento de essa mulher não pode estar aqui. E isso é chato também. E aí eu tô falando mais desses aliados, aliadas, Sim. aliados que poderiam estar, geralmente são homens, tá? Existem algumas mulheres também, mas geralmente são homens que duvidam, que querem, porque querem fazer com que as pessoas duvidem
que este movimento como a da frente é liderado por uma mulher, Sim. sabe? E aí tem nome pra isso, é machismo do brabo do interior do Paraná, sabe? Isso aí eu fico chateada também, fico revoltada, mas também não gasto minha saliva, não. Vou pra frente. É isso aí, a gente vive num ciclo que a gente tem que tirar pessoas e colocar pessoas. A gente é tipo uma montanha russa. Vai dar uma volta com pessoas vão descer, pessoas vão ficar, vai dar outra volta, outras pessoas vão chegar, algumas pessoas não vão querer descer, vai ter um momento que pessoas vão sair, pessoas vão entrar. Eu aprendi muito isso na dureza também, porque eu não gosto de perder pessoas, mas quando eu comecei a perceber que perder certas pessoas criou uma evolução no meu ciclo e já deu ok, já agregou no Acabou. que tinha que agregar, eu agreguei também, acredito, e ciclos se encerram, acontece de forma natural e orgânica e às vezes não natural e orgânica também, né? Às vezes tem E gritaria e porrada, nossa, porradaria sim, pra se libertar, sim, sabe? Mas acho que é tão bonita a chegada quanto a saída, né? É tão bonito nascer quanto morrer. É que a nossa sociedade faz velório, fica todo mundo chorando em volta de um túmulo. Mas existem outras culturas que morrer é mais importante que nascer, sim. né? Então vamos. E aí, aqui, né, essa tatuagem que eu tenho aqui, que inclusive tá em Agnes, né, no cardzinho lá que tá no Spotify, vocês vão ver o desenho de Pedro Boaron, que é um artista de Apucarana, Marilândia, mas ele mora em Curitiba. Uhum. Ele é ilustrador, ele é maravilhoso. E toda a identidade visual de Agnes contra o Mundo foi feita por ele. Sim. Eu amo Pedro, beijos Pedrinho. E aí ele desenha essa tatuagem para fazer o card de lançamento de Agnes. E eu faço, eita, porque quando eu faço tatuagem é o meu retorno, né? Quando eu Sim, volto para não. Apucarana, Sim, é o Ouroboros, e para mim aqui tá, tudo começa onde termina. sim. Então, assim, não tem um fim propriamente dito, né? Tem você selecionando quem vai ficar perto, escolhendo outros projetos, escolhendo outra casa, escolhendo outro trabalho e recomeçando o tempo todo. Eu tenho um poema que diz assim: pessoas vêm e vão a todo momento. E aí começa assim, eu não vou lembrar o resto. Mas tem lá no meu Instagram um vídeo poema, que eu sempre faço vídeo poema com os meus poemas. E muitas pessoas não entendem, mas tem pessoas que entendem, eu acho legal. E realmente a gente tá nesse embate. A gente sempre tá indo pra algum lugar. Por que ficar parado, na verdade? Sim, Quando a gente tá parado, a gente tá pensando em diversas coisas que poderia estar fazendo. Então hoje o mundo é treinado para isso, para ir e vir. Trabalhar, voltar do trabalho, ir para escola, voltar da escola. É sempre o mesmo ciclo, que não para. É sempre uma contínua assim, muito. e os íris e vires internos, Aí é uma questão. que não é tão automático, né? Sim. A gente, para sair de um lugar interno, a gente não abre uma porta, não tem uma porta física que a gente abre e sai, tô fora, né? Tô perguntando isso porque a gente precisa ir e vir de lugares de dentro, Sim. sabe? Sair de lugares dentro, voltar para outros lugares. E é um movimento que acontece aqui. Às vezes você tá parado, né? Às vezes você tá travado, Sim. mas na verdade você tá indo e vindo por dentro, saindo de um lugar, indo para outro, da cabeça do pensamento, né? Então, é que na verdade a gente não para, velho. Não. Nem dormindo. A gente não para, assim, a sociedade não para num lugar capitalístico e a gente não para num lugar humano, de concepção de mundo, a gente não para, mano. Nossa, meu Deus do céu. Eu queria. Às vezes, quando alguém fala pra mim, relaxa, eu acho ofensivo. Eu também acho. Vai relaxar Relaxar. como? Que você quer que eu faça? Ai, fiquei bravo. Como assim? Você vai relaxar que horas? O que é relaxar pra você, tá ligado? Que você faz, assim, que você se desconecta, sabe? Aham. Eu vou até comentar uma coisa que eu postei ontem. Eu tava tentando ler um livro. Eu não consegui. Lê o livro. Eu li uma página e meia e eu falei, meu, não tô conseguindo me concentrar.
Não consigo. Eu lia, tipo, 3 vezes a mesma frase e voltava sempre a mesma frase. Mas o que eu acabei de ler, por que a minha cabeça não tá conseguindo focar nisso? Porque eu tava pensando em 300 milhões de outras coisas. Então não tem como eu me desconectar agora. Mas vai ter um tempo que eu vou... Nossa, eu li aquele livro. Quando eu falar isso, eu vou estar no meu momento de paz tão grande. Uma paz. Sim, Amor. uma paz. Porque... E eu não quero isso agora. Eu quero batalhar, eu quero correr atrás, eu quero fazer, eu quero transformar, eu quero destransformar, eu quero construir, eu quero desconstruir. E eu quero estar nesse lugar que eu estou agora, nessa correria, porque eu amo correria. O que seria eu sem a correria? Uma pessoa deprimida, uma pessoa reclusa e não gosta de tirar férias, mas às vezes é preciso viajar, sempre viajando pensando no trabalho, né? Não sei se com você é assim. Comigo é muito assim, vou numa praia relaxar. Nossa, acabei de ter uma ideia, eu vou escrever. Eu não viajo há muito tempo, Sim. mas é porque eu falo que eu sou muito bairrista. Eu tô tão envolvida com Apucarana, mano, sabe? E acho que eu passei 8 anos fora. E daí eu não, assim, sim, quero viajar, mas eu não vou, eu fico e eu quero ir para um outro lugar de Apucarana e eu quero conhecer outro grupo de Apucarana e eu quero ir mais a fundo em Apucarana. Tô assim, brisa, tá? Vamos Espero fazer que uma passe. coisa, eu te proponho agora, não sei se você vai ter Ok. um interesse. Um documentário sobre essa rotina louca. O que você acha? Pode ser, Para ano ué. que vem. Vamos. Eu já começo a autorizar, a gente começa a conversar. E a Sobre gente... o ir e vir, Isso. dentro e fora ou só dentro ou fora? Acho que de todos, né? De O todos ir e os vir. lados. Só tá aquela música da Maria Rita na minha cabeça. Mentira, do Milton Nascimento, né? Aham. Que é o Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que vem. Tem pra gente que ficar. chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Encontros e despedidas. Lá, 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 ué, lá, lá. E a abertura da novela. Eu fiquei aqui assim, ó. Na cena que a pessoa tá andando, ela para. E aí Dá fica uma close, preto fica e parada, branco. assim. Lembra disso? Sim. Senhora do destino. Senhora do Destino, amigo. Essa, Que novelão, hein, essa gente? novela. Que trilha sonora, hein? Saudade de novelas boas, né? Nunca mais vi novela, não vejo TV. Eu também não. Quem tem TV em casa? Como é que é isso? Hoje eu tava numa reunião da empresa, aí, gente, não vou falar isso, não. Fala, depois você corta. Fala. O consultor tava lá. Você não senta domingo, você vai saber se você vai querer trabalhar aqui ou não. Se domingo você sentar na frente da TV, está acabando do Domingo Fantástico para começar não sei o que lá. Você pensa que você vai querer acordar cedo amanhã? Eu fiquei pensando, mas quem ainda faz isso de ligar a TV à noite, num domingo à noite, pra assistir Domingo Que não é nem mais do Espetacular, Faustão. Fantástico, essas coisas. Tem pessoas que fazem isso ainda? Não sei, já fica aí pra... Eu acho que tem. Porque... Pergunta pra vocês aí, vocês, por favor, digam-me. Não Aí ele sei. pegou e falou isso. Tipo, e quando ele falou isso, eu pensei, nossa, é uma geração mais... Tipo assim, ele é bem mais velho, né? É outra É uma coisa. geração que realmente fazia isso. Acho que a nossa geração acho que tá desligada com isso. Televisão, né? Televisão. Mas e o celular? O celular é a modernidade de agora, né? E o celular? O celular a gente não desgruda disso, Sim. gente. E o feed que rola, outra qualquer hora você tá no feed do Instagram. Eu sou viciado. Ai, amigo, eu não sei se sou viciada. Eu acho que por não saber pode ser que eu seja. Não, mas e eu uso muito como ferramenta de trabalho, né? O celular é a ferramenta de trabalho. E daí eu confundo, às vezes, as coisas. Será que eu tô aqui trabalhando, mesmo assim, fazendo alguma interação? Na verdade, sempre tem, né, pra fazer. Interação, postagem, divulgação e não sei o quê. Eu queria ter mais tempo pra me jogar nesse negócio, sabe? Assim, então tá bom, eu sou uma influencer. Vamos ser uma É que eu não tenho influencer. tempo, mas eu não consigo também. Eu tô buscando ser um influencer, mas eu tô caminhando devagar para as pessoas irem me conhecendo, pegando costume. Eu acho que eu já tenho um lugar muito grande aqui na cidade, conheço muitas pessoas, as pessoas me conhecem quando eu saio. E é isso que eu quero construir. Em todos os lugares que eu vou, eu quero ser uma presença que vai marcar ali.
realmente para levar a minha arte, a minha cultura e mostrar também outros artistas, porque eu acho que esse podcast é para isso. Eu não quero um engomadinho vem aqui para criticar outras pessoas, não. Eu quero que seja um bate-papo assim, como tá sendo, leve, sem pressão. Eu não tô aqui para te atacar, você não tá aqui para me atacar. Pode até fumar, né? Pode até Mas fumar, não gente. Exatamente. Então eu busco ser o mais alternativo possível. Eu tenho o meu dilema, que é do canal. É Coleto. Coisas aleatórias da vida cotidiana. Eu sou um jovem alternativo do século XXI. O que esse jovem faz? Luta, batalha. E é alternativo. Eu gosto de coisas alternativas. Eu não sou aquele que escuta esses artistas conhecidos. Eu sou O que você aquele. escuta? Eu escuto artistas independentes, arte independente. Eu sou do mundo da independência, assim. Porque, querendo ou não, eu sei da luta desse artista independente e a diferença de ter uma pessoa ouvindo e apreciando a arte. Muitos artistas não têm e fica naquela tristeza. Mas não liguem para isso. Façam sua arte independente da forma que vai ser divulgada. Seja para você, para sua família, para seus amigos. Mas eu vou falar uma coisa de Agnes que foi bem importante. Como eu travei no meio do processo, eu perdi um fluxo de página do Instagram. Sabe quando você está construindo um fluxo de página e tal, todo estruturado? Nossa, a equipe de Estela Mares, que me aguentou, ela é do marketing de Agnes, assim, e ela me viu retroceder inúmeras vezes e não consegui fazer um post. Ai, crise. Mas, assim, eu perdi o fluxo de página. Então, quando eu consegui, né, promover o lançamento da canção na plataforma lá de distribuição do streaming, eu tive que retomar a página. E aquilo foi nós dolorido, porque, tipo, tinha lá suas pouquíssimas curtidas, o post. Mas, mano, eu tinha acabado de sair de um travamento pessoal colossal. Eu tava colocando a minha primeira música completamente produzida, dirigida por mim. Primeira música de um álbum, que vem um álbum por aí depois de Agnes. Não sei quantas vezes eu vou travar até lá. Mas vem um álbum. E tipo assim, foda-se. Saca? Foda-se as 15 curtidas, foda-se a pouca visualização. Exatamente. A gente tem muita visualização em coisas imbecis. Sim. Saca? Sei. Então, assim, eu até comentei com minha companheira e falei, não sei quantos streamings, mas eu tô gigante hoje. O dia que saiu, né? Que foi pro Spotify, Deezer e plataformas, inclusive, internacionais também. E eu falei, tô gigante, eu tô sentindo um negócio no meu peito que eu não vou deixar de sentir, porque qualquer algoritmo ou porque qualquer número precisa, ou meta precisa ser atingida. Não vou fazer isso. Eu tô no mesmo sentimento, na mesma emoção que você. Não tenho milhares de visualização. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que dá 3 visualizações. Eu tô ligando, eu tô produzindo. Eu sei que uma hora vai chegar e vai acontecer. Porque se eu parar agora, quando que eu vou começar? Não chega. Exatamente. Não chega. Eu já cheguei nessa fase, assim, da minha carreira profissional. São 15 anos, né? Acho que você perguntou e eu não respondi. Isso. São 15 anos trabalhando com arte e cultura. Desde a primeira banda que eu subi num palco e comecei um projeto musical. E talvez esse dia nunca chegue. Sabe, o dia... Ai, gente, tem uma piadinha que eu adoro. Eu odeio trabalhar com um homem-bomba que quer explodir. Eu não quero explodir, amigo. Sabe? Eu quero deixar o meu legado. Eu quero fazer a minha produção honesta. Eu quero não mentir pra você numa canção, numa poesia. Ou se eu mentir, compartilhar pra você que eu acho que eu tô mentindo, de uma forma poética. Eu tô interessada, quero que meu filho, tenho um filho hoje de 3 anos, eu quero que meu filho um dia abra a gaveta da minha memória através das minhas obras. Isso é muito mais importante do que ficar famosa. Sim. E olha que eu tenho todo o potencial. Mas eu não quero, não é que eu não quero, lógico, né? Se um dia a gente ter uma expressão maior, a gente vai falar pra mais gente. Mas não é objetivo. Eu acho que nunca foi pra mim. Lá em São Paulo foi um tempo. Sim. Eu bebi muito de... Eu cantava nas rodas de samba lá, né? E as pessoas gostavam muito, inclusive tem conexão com São Paulo até hoje. Vou, executo os trabalhos e volto e tudo mais. Não se perdeu minha construção lá. Mas lá foi tão grande o público que eu acessei e o público gostava tanto daquilo que eu falei, pronto, vou famosear. E não veio. E foi ótimo, tá?
estamos aqui, ainda bem. É isso mesmo. Até um tempo atrás eu também pensava, nossa, eu preciso ser famoso, eu preciso chegar lá com milhões, trilhões. Mas não, eu acho que eu tô confortável aqui, eu entendo o meu lugar hoje, não quero atropelar o processo, quero fazer as coisas acontecerem, mas devagar, do jeito que está sendo feito, entende? Porque, como você falou, somos comunicadores. E quem comunica, ele chega em algum lugar. E a gente está se comunicando o tempo todo. Estamos vaiando Roma o tempo Sim. todo. E é sobre, sabe? Não me incomodo, não. E não gosto de gente que tem isso como pretensão. Sim. Não gosto. Eu acho que isso deixa o nosso fazer artístico em risco. E cria uma rivalidade muito feia, né? Ai, para, amigo. Nossa, que chato. Vamos Nossa, aí, sim, sabe? exatamente. Estamos aqui pela arte, vamos fazer pela arte. Nossa, isso me incomoda também. Musicalmente falando, eu vejo algumas coisas que vão pro mundo, assim, né? Não, vou ter que falar, não tem jeito, né? De homens, Sim. sabe? Homens héteros, bem colocados, né? Na sociedade, assim. E, mano, as coisas é ruim, gente. Tá vendo aquele negócio que você tá ouvindo? É ruim. E isso flui, né? E os amigos dele, para os amigos dessa pessoa, desse artista, ele é um deus, assim. E aí o nosso trabalho, o trabalho das mulheres, Agnes, que vem falando, inclusive, sobre o protagonismo feminino, a galera olha meio assim, ó. Sabe que é bom, sabe que é bom. Sabe porque gente. Mas não fala. Não fala, não reposta, não compartilha, não dá palco pra coisa que precisa de palco. Não sei se você lembra que eu te falei, que eu escutei e achei sensacional. E realmente, gente, é aquela música, eu já escutei várias vezes, tá? Várias vezes, porque é uma música, sabe quando você coloca no looping? E não foi só essa música que eu ouço, não, tá? Porque tem outras Tem lá. outras, sim. É verdade, tem outras produções lá no Spotify. Tem Água Parada? Água Prometida. Água Prometida, sim. Eu já sou fã, gente. Eu já falo aqui que eu sou fã da Lua. Desde o primeiro momento que eu te conheci, pelo contato do WhatsApp, que eu participei do evento da A festa. Ela abriu espaço lá, inclusive eu quero agradecer por isso. Foi Conheci tão bonito pessoas aquele rolê. incríveis. Nossa, Aquele rolê foi incrível. Choveu, a gente não parou, a gente continuou e fizemos acontecer. E foi mágico, foi mágico. Foi bonito demais, Foi né? mágico, sim. Então, Água Prometida, você sabe que lá em São Paulo eu tinha um dos trabalhos que eu tive lá, que eu mais gostei de fazer, foi que num determinado momento eu fechei uma parceria com uma mídia, né, lá de São Paulo. Era uma mídia bem politizada, sabe? E daí eles lançavam uma matéria sobre algum assunto e o meu trabalho era fazer uma música sobre o assunto. E Água Prometida surgiu nesse contexto, que na época a mídia fez uma matéria sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Sim. Que foi quando mudaram ali a curva do rio, pensando na água, né? Que pudesse chegar em mais pessoas no Nordeste, no sertão, né? Onde tem muita falta de água. Essa obra, inclusive, essa obra de transposição foi concluída no último governo federal, antes do atual, por Bolsonaro, né? Mas não porque foi ideia dele, né? A transposição do Rio foi um debate do governo Lula, né? E daí a revista, enfim, fez uma matéria sobre, e eu tinha a missão de fazer uma música. E aí eu fiz Água Prometida. E aí você falou do processo criativo, eu lembro que eu queria fazer algo que sonoramente, musicalmente remetesse ao sertão. E eu falei, gente, mas eu não tenho isso no meu DNA. Eu não tenho o forró no meu DNA. E daí eu comecei a ouvir. Eu ouvi, assim, uma semana de Gonzaga, de Luiz Gonzaga. Eu ia tomar banho ouvindo, e ouvindo. E um dia veio tudo. Texto, melodia, e aquele... Também veio. E aí eu consegui fazer. Eu bebi um pouquinho daquela linguagem que eu não conhecia e fiz. E aí teve outras produções, mas uma outra que eu lembro falava sobre também
a exploração de ouro em terras indígenas. Eu fiz O Mama. O Mama, ela não, acho que não está no Spotify, mas no YouTube você encontra. O Mama, Lua Cristina, que fala também sobre isso. Enfim, foi um trabalho super massa, político, né? Que eu fiz lá em São Paulo, e a Água Prometida é fruto disso. E Agnes está puxando a Água Prometida. Sim. Essa semana eu recebi uma foto da Amanda, lá de Curitiba, de Água Prometida, porque o Spotify conduziu para a canção depois de Agnes. Foi a que aconteceu comigo. Eu entrei lá no seu perfil, escutei Agnes contra o Mundo várias vezes. Aí eu tirei várias vezes pra ver o que rolava depois. Aí veio Água Prometida, que foi no looping também. Gente, escutem, é muito bom. Muito bom, de verdade. Eu fico muito feliz de trazer você aqui, que é uma artista completa e com uma arte poderosa. Só arte poderosa, tá? Pode crer. E eu gosto muito, muito, muito de conviver com pessoas assim, que é pra frente, que tá sempre na luta, tá sempre progredindo e tá sempre jogando o seu talento e a sua arte pro mundo. Todo mundo tem um talento, precisa mostrar, né? Mas tem pessoas que são mais reclusas e tem pessoas que mostram. E você tem, eu acho que vai chegar num lugar muito, muito, muito além do que você imagina. E eu quero fazer a última pergunta pra gente encerrar aqui. Como que você se vê daqui 5 anos? É o quê? Eu tô com 31, vou estar com 36. Ai, pra mim é muito difícil pensar. Eu falei, Você falou, né? É verdade. Pra mim é muito difícil pensar muito longe, sabia? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício? Vamos. De pensar daqui 5 anos. Eu quero estar politicamente muito melhor colocada. Muito melhor que eu falo, eu quero cargos públicos, tá? Inclusive, já tô lançando a candidatura aqui. Vamos lançar, vou ocupar esse lugar, é uma pretensão, sabe? É um planejamento. Que esse lugar seja ocupado, então, por uma mulher. Sim. Principalmente, mas por uma pessoa que está disposta à profundidade dos debates, entendendo que política pública muda completamente a vida das pessoas e é muito importante. Então, eu tenho isso comigo. Eu quero estar continuando cantando e escrevendo honestidades e transformação social. Não quero abrir mão disso. De jeito nenhum. E eu quero estar com a saúde mental em dia. Amiga, isso é difícil, mas eu preciso de saúde mental daqui 5 anos. Gente, terapia, sei lá. Uma prece agora. Yoga, oração, banho de erva, axé, candomblé, tudo. Eu preciso de saúde mental. E eu quero pra frente ainda, sabe? Esse movimento, ele é um legado também, sabe? Eu falo nas nossas conversas, nas nossas reuniões, que é pra gente construir algo que as pessoas depois possam dar continuidade. E que seja um negócio contínuo, perpétuo, na história da cidade de Apucarana. E quem sabe de outros municípios também, a mobilização popular. Sabe uma coisa que eu penso, que eu quero ser aqui pra cidade? Um monumento. O nome de uma rua, o nome de uma praça, o nome de um lugar cultural. Eu acho que eu quero construir isso dentro de todo o meu ciclo de vida. Porque eu tenho uma lista de coisas de fazer antes de morrer. Amigo, quem não tem, né? Sim. Só que a minha eu fiz muito cedo. Eu acho que eu... eu acho que... Não era coisas antes de morrer. Eu tenho uma lista de desejos. Que eu chamo de docejos. E eu era muito novinha. E você acredita que, inclusive... Nossa, muito legal contar. Sim. Enfim, se não for pro ar, vai ficar pro mundo, né? Mas dentro dessa lista que eu fiz, eu devia ter o quê? 13 anos, 14 anos, assim. Tinha ser presidente de alguma coisa, assim. E aí foi muito louco que nesses últimos dias que a gente está escrevendo o estatuto da frente para ela se tornar uma organização da sociedade civil jurídica, né? Aí a gente fez uma assembleia para poder fazer votação de mesa diretiva. E eu fui nomeada diretora-geral da frente. E eu lembrei, minha cabeça fez assim, ó. Volta. Falei, gente, mas com 13 anos, gente. Sim. Assim, eu pensei presidente do Brasil, mas na verdade eu acho que eu tava falando isso aqui. Sim. Sabe? Sei. E aí parece que as coisas foram acontecendo. E quem não sabe o presidente do Brasil?
Isso é coisa pra Já acontecer. pensou, não vou ser impeachmentada que nem a Dilma, hein? Não vai. Olha, Brasil, vocês não façam isso com uma mulher de novo, tá? Isso foi o começo da nossa derrocada, entendeu? Quem sabe, né? Sim. Mas A gente tem que sonhar. Sonhar é de graça. Mas eu já cheguei num lugar que eu tenho muito orgulho, assim. Muito orgulho, cara. Nossa. E foi democrático, não foi algo programado, coercitivo com o grupo. Então, inclusive, acho que nunca falei isso nem pra galera da frente, mas me entregue um lugar ali com muita naturalidade e organicidade, de reconhecimento. E eu fiquei muito feliz por isso, assim. Não só feliz, mas atenta, porque a gente tem muita responsabilidade, né? De realmente estar à frente. Sim. Sempre estive, e agora em papel também, de um movimento popular que precisa ser honesto, democrático, né? Plural, enfim. Mas vieram os docejos, alguns. Eu risquei da lista plantar uma árvore que eu plantei ano passado. Ai, ufa! É Sim. importante, gente, plantar Gente, uma plantar em árvore. árvore é uma sensação muito gostosa. Mais do que ter filhos. É árvore, gente. Ter um filho hoje no mundo que a gente vive é complexo demais. Eita, amigo. É, Nossa senhora, gente. já era antes para os nossos pais também, porque foi uma criação muito dura. Não sei você, mas foi uma criação muito dura. Cara, eu não sei. A minha criação, ela foi muito um repeteco da criação da minha mãe, assim. Sim, aham. Então eu sei que a minha mãe reproduziu muita coisa do que ela viveu, né? Em lugares, inclusive, bem problemáticos, Sim. sabe? Mas aí que comigo é a mesma coisa. Diferente. Eu sou mãe assim também, reproduzindo umas coisas muito problemáticas. Não, mas a gente colocar a criança no mundo, sabendo que o mundo pode destruir aquela criança, e realmente se colocar num lugar de acolhimento e de preservar a existência daquela criança, é desafiador. É muito desafiador, mano. Nossa Senhora. O que eu quero é que meu filho seja. Só que meu filho é um homem branco, por exemplo. Se ele for... Ele é homem não, uma criança branca, né? Mas é isso, às vezes eu sempre falo coisas nesse sentido, assim, pra ele hoje com 3 anos, imagina quando ele tiver com 15. Mas ele tá no topo da sociedade, né? Sim. Ele precisa saber o lugar dele, Isso é muito importante. sabe? Ele precisa saber do lugar dele. O lugar que ele ocupa, como ele trata as pessoas que estão segurando essa sociedade que ele vai pisar em cima. Inclusive lá está a mãe dele. Que ele fere. Então eu tenho essa preocupação. Sim. Desde já, Sim. sabe? E daí, no caso de ser um menino, um recurso que eu uso muito é recurso, sei lá, mas é promover para ele o contato com o sentimento que ele tem. Porque a gente sabe que a masculinidade, ela não permite muitas vezes que vocês que têm corpos masculinos sintam, né? Desejo, tristeza, né? Vocês têm sempre que estar provendo, tem que sempre estar guiando, tem que sempre, né, estar... E eu tento sensibilizar ele, assim, sabe? Das coisas, sensibilizar. O que você está sentindo? Nada. O que você está sentindo? Ah, é raiva? É raiva. Ah, sei lá, tristeza. solidão. Ele traz muita raiva, sabia? Ele traz bastante raiva, mas acho que é coisa da mãe dele também. Se tem uma coisa que eu sinto é Qual raiva. que é o seu signo, Lua? Eu sou Ariana. Sol em Ares, ascendente em Ares, Vênus em Gente, Ares. tudo em Ares. Uma lua em Libra pra dar uma quebra. Libra também gosto bastante, Libra. Eu sou ariana. Só que no balanceamento que eu já fui astróloga também, hoje eu já não exerço mais. Mas no balanceamento geral do mapa é peixes. O que é muito estranho, assim. Peixes é um mundo outro, né? É um conto de fadas, não é? É um mundo meio Mas quando mais vai trazer filme de romântico. terror também. Então, o que é real? Às vezes eu me pergunto. É tipo isso, sabe? Sim. Isso é real? Na verdade, a minha terapeuta pergunta. A Márcia, beijos. Mas ela foi na terapia que eu cingi o meu mundo, assim. O que é realidade, amiga? O que é construção simbólica da sua cabeça?
Que não é a realidade que você vive. E eu até hoje me pergunto. Isso, peixe está num lugar assim, às vezes, né? Sim. Eu tenho alguma coisa em peixes no meu mapa, eu sou uma pessoa muito. Eu sou aquariano. Aquariane! Com ascendente em virgem. Então, aquário faz a bagunça e o virgem vem arrumando. Massa. Então, eu sou o tipo de pessoa organizada, mas muito desorganizada ao mesmo tempo. Eu me encontro na minha bagunça. Agora você vai mexer isso aqui, já vira uma Pronto. sopa na minha cabeça. Mas onde tá? Onde que tá? Cadê? 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 Eu não consigo me concentrar. Até colocar no lugar de novo. Alívio. Acho que é um toque. É um Preciso toque. mudar. Às vezes sou muito rígido com as pessoas também nesse quesito. Porque eu tenho a minha opinião, às vezes eu fecho a minha porta aqui, E pronto. pronto, não tem ninguém que vai entrar na minha cabeça que vai fazer eu mudar a minha ideia. Meus amigos do meu coletivo, a Grazi, a Camila, o Aí, Lica. galera, saudações, parabéns. Sim, muito obrigado por fazer parte da minha vida, eu amo vocês. Só que às vezes a gente entra em embates, assim, durante alguns processos de criação, que eu coloco a minha ideia e a minha ideia na frente. Só que eles também têm o lugar deles. Só que às vezes eu fico cego. E eles conseguem abrir essa porta. Ó, Eduardo, não é assim que funciona. Não é por aí, não. Não é por aí, porque não faço por mal. Porque eu sempre fui assim. Mas agora eu tô aprendendo a abrir mais as portas, escutar mais as pessoas, parar, prestar atenção no que tá acontecendo, o que vai ser melhor e o que não vai ser. E conseguir construir aquilo de forma coletiva. É isso que eu ia Não falar. individual. Os coletivos são um treinamento Sim. de pessoas melhores. Sabia? Eu me sinto assim também. Sim. À frente, e é gostoso porque agora eu já tenho esse mecanismo, assim. Mas no começo, inclusive, quando eu me via muito solitária, assim, segurando o movimento sem muita gente, eu era por aí, Sim. sabe? Não, mas é assim, e vamos por aqui. Mas agora a gente tem um grupão, né? Então, sempre você tem uma ideia que é ótima. Aí vem alguém e faz assim, ó, pum! Você fala, nossa, muito melhor. Muito melhor. Aí vem outro e fala, pum, você fala, não. E eu falo que eu gosto de construir coletivamente porque a gente vai pensar melhor junto. Sim. Sem maldade. A gente vai pensar melhor junto. Sozinho no quarto, às quatro paredes, com seus traumas, seus problemas, sua hereditariedade, seus sonhos, seus tesões. A gente não tem a visão total. A gente tem a nossa visão, né? E daí quanto mais gente a gente dialoga, mais a visão amplifica. E é um exercício mesmo, de botar o rabinho nas pernas e falar assim, pois bem, eu estava errada. Sabe? Hoje em dia é mais Fui fácil péssima. pra mim, mas antes... Esses dias eu tô adquirindo o fui péssima. Aham, sim. Tipo assim, fui péssima, tá? Sim. Você me desculpa? Me desculpa. Eu fui péssima. E foi muito difícil encontrar o fui péssima. Eu encontrava assim, culpa sua! Você não me escutou, Você me fez agir assim, você despertou este monstro em mim. Um dia eu ouvi isso numa relação muito abusiva. Que eu tava despertando um monstro na pessoa que era um monstro. O monstro já existia. O monstro era a pessoa. Sim, Então, assim, às vezes o monstro é nós. Sim. Ai. Pessoas, me desculpem se eu fui um monstro com vocês, mas é a natureza humana. Eu não posso fazer nada. Mas eu estou trabalhando isso e estou sendo uma pessoa melhor. Menos monstros. Exatamente. Né? Eu estou sendo um monstro com profundidade. Olha, a gente tem uma ampulheta aqui. Sim. Essa ampulheta tem uma história muito louca. Ganhei de presente. Conta. Não posso. Depois corta. Nossa, que lindo. É o tempo, gente. Aí, ó. Tudo que vocês fazem da vida de vocês. Sim. Tá correndo. Tudo. Nossa, eu preciso de uma ampulheta na minha vida? Só pra eu me situar. Tem 5 minutos pra fazer isso. Nossa, que lindo. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Gente, esse bate-papo tá muito gostoso. Você 5 podcasts. Sim. Mas Não, vocês vão escutar até o final porque tá gostoso, não tá uma coisa fluida. Eu acho que não tá aquela coisa forçada, assim. Vocês que dizem aí, né? Vai dizendo. Fala assim, ai, parei aqui, porque daqui não deu. Comentem aí. Deixa eu até pôr mais vinho. Ixi, precisava de 3 garrafas, né? Sim. Muito bom, gente. Muito bom mesmo.
Aí eu tô tão feliz de estar falando. Aí é bom, né, quando a gente fala sem compromisso. Nossa, Ai, cara. tipo assim, eu amo falar assim. Mas muitas das vezes você tá falando com uma pessoa, ela não tá prestando atenção no que você tá falando. Aí você tem que, tipo, nossa, eu E falei coisas que não. Gastei coisas que eu não o que que eu disse por deveria. último? Aquela... Você tá me ouvindo? Você tá. Exatamente. Foda, né? Foda. Não sejam assim, pessoas. Escutem quando alguém tiver alguma coisa pra falar pra vocês, porque a realidade é essa. As pessoas não Mas quem escutam. não ouve tem uma questão, né? Quem não ouve nunca foi ouvido. Sim. É. Não sabe a beleza que é você ter alguém te escutando, né? Interessado, interessada naquilo que você tá falando. Mas, Mas tem vários cortes incríveis. Eu acho que isso aqui tinha que virar um. É um podcast, né? Mas aquela coisa do Spotify. Como é que chama? É podcast. Só sonoro. Isso aqui é um videocast, mas. Já pensou num podcast? Inclusive, eu queria fazer isso, trazer pro Spotify. Porque eu me escuto. Todo podcast que eu gravo, eu vou me escutando. E eu acho que não é uma coisa chata de ouvir, Vamos sabe? inaugurar esse podcast? Vamos Porque às vezes as pessoas não param pra ver, mas param pra ouvir. pra ouvir. Ou Sim. não param, Sim. vão ouvindo. Sim. Tipo, a gente veio hoje no carro, metade da viagem, ouvindo um podcast. Sim. E eu não Legal. pararia no carro pra ficar vendo. Mas eu ia ficar ouvindo. Está inaugurado o podcast. É só dar o nome pra criança e botar pra andar no mundo. Sim, exatamente. Esse pode ser o primeiro episódio. Pode continuar, Quinta dos Vinhos. Porque Quinta dos Vinhos, eu vou te contar a história por que Quinta dos Vinhos. Conta. Morava em Londrina. Toda vez chegava a semana era cansativa, quarta-feira. Eu odeio quarta-feira. Por quê? Quinta-feira é meu dia favorito. Uh, Meu dia favorito de todos. será ele filho de Xangô? Eu não quero descobrir. porque eu não Aquariane, sei. filho de Xangô. Ai, que clássico. Nem Ariana, filha de Ogum. Sim. É, tipo isso. Aham. E eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa na quinta-feira, porque normalmente na quinta-feira o pessoal tá esquentando. E eu comecei a falar com uma amiga minha lá de Londrina, a Nayara, e a Rebeca. Vamos tomar vinho toda quinta-feira? Você tá ficando maluco? Fazer uma coisa diferente? Vamos! E começamos todas as quinta-feiras. A gente fazia um macarrão, a gente pedia É lanche, gostoso. e sempre com vinho. Vinho, um beckzinho, um cigarrinho. E era assim que a gente fazia. Ai, que E ficava gostoso, que conversando amoroso. até de madrugada. Aí chegava na sexta-feira, a gente já começava com aquele... Nossa, eu já comecei o meu final de semana. Ai, que legal. Sim. Não tinha sextou, quintou. Era quintou. Quintou, a gente sempre terminava as nossas noites com 3 garrafas de vinho. Ai, que da hora. E ficava conversando e fizemos uma cultura. Toda quinta-feira era assim. Quando não era porque alguém tinha algum compromisso e não acabava não rolando. Mas quando rolava, era muito bom. Porque a gente compartilhava coisas, fazia coisas diferentes. Não era sempre a mesma quinta-feira. Os vinhos nunca eram Os mesmos. Ai, que delícia essa... Que delícia essa história. Muito boa, né? Aham. Vamos fazer uma quinta dos vinhos da frente? Vamos tudo. Podcast, videocast, vamos tudo. E eu tô falando sério. Não, eu também. Quando eu falo vovô... Eu também. Ah, então Eu vamos. também. Mesmo que aconteça uma vez no mês. Sim. Porque como eu moro aqui, você mora lá, a gente pode organizar aqui, a gente pode organizar lá. Pode ser um negócio cultural. E da frente pode ser uma quinta por mês com alguma pessoa que compõe a frente. Eu já tenho até uma indicação de uma pessoa maravilhosa, que inclusive a gente estava conversando sobre fazer um podcast da frente. Façam. A gente estava conversando. E eu quero deixar a oportunidade para vocês aqui também, quando vocês quiserem. Ai, que Aqui é a massa. nossa casa. Sintam-se acolhidos, todo mundo, porque eu gosto de trazer pessoas, conhecer pessoas, conversar com pessoas. Massa. Isso aqui foi um sonho que eu tive, que aconteceu e que tá ganhando vida. E que tá sendo reconhecido. Foi um sonho de vida ou um sonho onírico? Um sonho lírico. Eu quero um podcast. E o que eu fiz? Eu comecei a treinar. Trabalhava numa empresa de TI, que vende coisa de TI. Eu falei, vamos montar um podcast? Porque eu queria saber como que funciona o podcast. Eles tinham os equipamentos, eu não tinha nada. Que massa. Aí eu aprendi lá. Montei um podcast com eles, fizemos um podcast, gravamos um episódio
E eu gravei 3, meu. Tem até hoje lá no meu Instagram uns vídeos. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Ter um podcast, ter um lugar para as pessoas falarem e serem elas mesmas sem medo. Sem máscara. Sem medo do cancelamento. Sem medo de nada. Ser a pessoa na vibe dela. Já trouxe pessoas aqui que cortaram a minha brisa total. É mesmo? Já. Fala mais. Já. Quero mais. Trouxe pessoas aqui que me realmente congelaram. Não foi fluido assim como Não tá rolou. sendo. Mas trouxe pessoas maravilhosas também. Que foram, tipo assim, abridores de água. Pra que a ideia continuasse crescendo e crescendo. Nossa, eu tenho 2 indicações. Você falou de água, eu lembrei de uma outra companheira. Sim. Mas eu gosto, pode trazer. Eu quero pessoas vindo aqui na Quinta dos Vinhos. Tem outros quadros também. Nossa, eu quero acompanhar sempre. É louco isso, né? Que a gente... Sim. Se bem que depois dessa história, acho que muita gente ia agarrar a vontade de acompanhar, viu? Sim. Não perca essa oportunidade. Vamos pra para cima. ela. E assim nasce um podcast. Nasceu. Muito gostoso, gente. Feliz. Feliz e com vinhozinho. O vinho é perfeito, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Mas eu tenho, tipo assim, eu tenho pavor. Quando eu falo Quinta dos Vinhos, não tenho pavor porque eu compro minha garrafa de vinho seco e a pessoa suave. Minha. Não, Nossa, aí eu odeio sempre vinho tem suave. os dois. Eu pergunto, gente, você gosta de vinho seco ou vinho suave? Porque tem pessoas que não gostam de vinho seco. Ai, Eu gente, só não vinho gosto de vinho seco. suave. Não gosto de vinho suave, gente. Vem um Guaravera. Um Guaravera, um Campos do sei lá da onde. Aqueles de garrafa de plástico eu não tomo. Ave Maria. Não. Você sabe que lá tem até ovo? Não sei. Se você olhar na composição. Aham. Aonde que tá o ovo no vinho? Fala pra mim. Já tomei muito, é claro. Mas eu tive questões com álcool. Aquelas. Alcoólatra. Não, mas inclusive estava conversando com as suas companheiras de moradia antes do podcast, que com o tempo as drogas todas para mim foram tendo consequências, assim, muito. E o álcool foi a droga mais difícil, assim, tem sido, Sim. sabe? É uma droga, viu, gente? É uma das piores drogas que tem. Hoje eu sou a do vinhozinho, sabe? Mas antes e bebia muito, assim. E aquilo foi como é que fala quando quebra? Foi quebrando. Aquilo foi quebrando memória, aquilo foi... Não é política anti-bebida, não. Mas é um relato pessoal muito sério, assim. Isso estilhaçou a minha essência. E eu acho que qualquer coisa que abusa, que te abuse, que você abusa, te estilhaça. E aí eu me perdi no fio da meada da vida, sabe? Não fui pra rua, né? Tipo, não morei, que também pode acontecer. O abuso de substância tá aí, isso é uma das consequências. Mas assim, eu me estilhacei. E eu achava que era outras drogas. E aí eu vim descobrir recentemente que é o álcool. Eu tive uma época alcoólatra da minha vida. Eu não fazia nada sem beber uma vodka, uma cerveja. E era todos os dias, quando eu morava mais sozinho. A minha solidão era essa. Chegar em casa, A eu não tenho... minha solidão era vontade, essa. eu tenho um monte de coisa pra fazer e não tô disposto a fazer. O que eu vou fazer? Vou comprar uma garrafa de vinho e vou tomar. Eu tomava uma, duas, sozinho, tá? Ia trabalhar de ressaca, aquilo acabava comigo. Aí hoje em dia eu sou mais eu gosto mais de fazer coisas pra não ter mais esses gatilhos de ficar bebendo todo dia. Uma coisa de fumar também, fumar todo dia. Nossa, a nicotina também, gente. Nossa, que problemaço. Nossa, mas tá me fazendo tão bem Fumar. parar de fumar durante a semana. Ah lá. Tá me fazendo tão bem que eu já sou outra pessoa. Mas quando chega o final de semana eu arregaço também. Mas eu acho que tem Mas eu acho que é sobre. Tem um amigo que ele falou, ele era fumante mesmo. Sim. E daí ele fala, hoje eu fumo 3 cigarros por dia. E eu me sinto ótimo. Acho que é sobre, sabe? Sim. Essa consciência da sua fuga e um controle pelo menos parcial disso, já que não é possível total.
porque ele veio no controle parcial. Sim. Mas a minha gestação, quando eu engravidei do meu filho, que me revelou. Sim. Porque eu lembro que eu fiquei o período da gestação, sem bebê, e depois eu amamentei por 2 anos. Então eu fiquei quase 2 anos sem álcool. Zero. Eu amo álcool. Sim. E aí eu lembro que eu fui numa festa da Estela Maris, que é essa maravilhosa profissional do marketing da publicidade de Agnes contra o Mundo. Quero conhecer, porque eu amo pessoas da Estela é comunicação. incrível. Sim, Gente, eu recomendo Sim. Estela na vida da pessoa. A Estela modificou o meu viver. E ela modifica o viver das pessoas. E daí um dia eu fui na casa dela, numa festa, que estava tendo lá um dos primeiros rolês que eu dei depois que meu filho nasceu aqui em Apucarana. E eu tava sem bebê. Só que aí eu tava no social, né? Não tava mais só na maternidade reclusa, porque até aí não tem muito gatilho, né? Sim. E aí eu vi as pessoas bebendo, eu vi as pessoas fumando, eu vi todo mundo se amparando em algo e eu não sabia onde eu colocava a minha mão. E eu falei, ué, gente, mas que isso? Sabe? É a bebida só? O que é? Porque é uma fuga autorizada pela indústria, autorizada, emancipada, impulsionada por uma indústria que quer dinheiro. Que nos faz engolir isso. Sabe? E aí foi aí que eu comecei uma reflexão do álcool na minha vida. Tipo, por quê? E aí depois, quando eu voltei a beber, eu voltei regaçando com tudo. Por que esse desequilíbrio? Sabe? É importante fazer essas ligações, sabe? Aí fica um questionamento pra vocês. Por quê? Por que álcool? Qual que é a Olha válvula só de onde a escape? gente chegou. Finalizando uma garrafa. De vinho. Mais uma só, hein? Talvez só mais uma. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje com a maravilhosa Lua. Eu tô muito feliz de te receber aqui. A sua energia que você emana é uma energia muito positiva, muito gostosa. Espero que você venha mais vezes. Temos muitas coisas para falar. Com certeza. E dá sua mão aqui para mim. Vou até propor uma coisa aqui ao vivo. Aquelas... Ao vivo não, a gente gravou na sexta, vai ao ar só na outra quinta. Quando você quiser compartilhar essa conversa com alguém, pode me chamar. Sim. Que daí você chama alguém, convidada, convidade, de preferência mulheres e corpos LGBT. Com toda certeza. E aí a gente partilha essa conversa junto. Sim, Se quando você quiser, eu estarei disponível. Foi incrível. Que gostoso. Sim. E seus sonhos vão se concretizar, tá? E os seus Estou aqui pra te ajudar. E os seus sonhos vão se concretizar. Sim. E eu tô aqui para colaborar. Muito obrigado, gente, por assistir até aqui. Eu quero deixar um abraço para todo mundo e nos siga nas redes sociais e acompanhe o canal porque tem muito conteúdo, muita coisa nova. Vocês viram que hoje tem muita novidade, muitas coisas para contar para vocês. E um podcast sonoro vindo aí. Isso. Já vou fazer esse lançamento. Tô acreditando nele. Sim, eu também. Vamos fazer. Então vamos deixar acontecer isso daí. Gente, tá? Obrigada, tá? Beijo, mãe. Beijo à frente, tá? Vamos pra frente. E um brinde a vocês. Quem não vier pra frente, que fique pra trás. E honestidade pra nós. Sim. Tá? No nosso trabalho. E respeito aos nossos travamentos. Sim. São momentos importantes.